Oi, já faz um tempo que eu não venho aqui conversar sobre as minhas leituras recentes, mas é que assim, primeiro eu li um livro que foi bem mais ou menos, e depois eu li um livro muito, mas muito bom, só que muito pesado. Daí eu fiquei meio, sabe? Já demorei para ler um pouco do primeiro, o segundo foi super gostoso, mas por ter um tema pesado eu demorei um pouco também. Então eu tava meio que. Ainda tô meio que numa ressaquinha, até porque eu andei lendo nesse começo de ano muitos mais livros do que eu tô acostumada geralmente. Então eu tô numa fase meio assim, em busca da próxima coisa que eu vou ler. Mas vamos comentar sobre então os dois livros que eu li. O primeiro é o Business Casual, da Becca Morrison. E assim, gente, é mais um romancezinho. Tava sendo super gostoso. Deixa eu contar primeiro do que é a história, né? Então, tá tendo ali um casamento e o irmão da noiva, ele é um cara assim super extrovertido, ele é aquele cara que brinca com todo mundo, que é gentil com todo mundo gosta. E ele tá sempre ali flertando com a irmã do melhor amigo dele. E daí, essa menina que ele tá flertando, ela é assim, mais introspectiva, não seria mais introspectiva, mas ela é mais na dela, assim, ela tá focada no trabalho, ela não tem muito tempo, assim, pra conversinha fiada, sabe? E daí uma irmã dela falou assim, cara, eu acho que, tipo, você tem um coração muito frio, sabe? Você tinha que namorar mais, umas coisas assim. E daí ela tá nesse casamento também, ele tá ali meio que flertando com ela fala, quer saber? Vou perguntar se ele quer ficar comigo. E daí ela vai, os dois começam ali a dançar, ela fala, quer ficar comigo? Daí ele fica, quê? Juro, ele fica assim meio sem entender nada, tipo, ela tá falando sério, não tá? Porque ele sempre flertava com ela e ela nunca respondia. E agora que ela resolveu responder, ele ficou meio sem ação. Acontece que vai e volta e eles acabam ficando. E é isso, né, gente? É um romancezinho. É óbvio que eles iam ficar juntos e coisa e tal. E eu tava gostando bastante do livro, sabe? Tava muito legal, achei bem fluido. Tem bastante cena de sexo, isso não é algo que me atrapalhe na leitura, mas tem bastante, bem rápido, assim, eu acho que, sei lá, nos 30% já estava tendo, e daí até o final tem bastante. E também havia outros pontos na história, tipo, ele tinha um problema com o pai dele, ela tinha toda uma questão de estar começando a empreender, e nesse meio tempo os dois estavam tentando entender o que era aquele relacionamento, se era um relacionamento, se eles estavam mesmo gostando do outro, se ia ser só uma coisa passageira, como eles haviam combinado. E estava sendo assim super legal, juro pra vocês, estava gostando muito. Mas aí chegou em 70% do livro e aconteceu uma cena que, assim, quebrou o encanto pra mim com relação ao personagem masculino, sabe? Eu achei que ele teve uma atitude, assim, totalmente desnecessária, bem escrota, que obviamente veio de toda a insegurança que ele estava sentindo, só que eu achei que a maneira que ele colocou isso pra fora não foi legal. E me incomodou muito ela tá achando legal o que ele tava fazendo, sabe? E daí, tipo, nossa, o livro perdeu total o encanto pra mim. E eu fiquei assim, bem, sabe, comecei a arrastar a leitura, porque eu já não estava mais interessada naqueles dois, não gostei do que ele fez, achei assim, totalmente imaturo, achei muito ridículo mesmo, uma atitude assim, bem, bem ridícula. E o livro acabou que perdeu o encanto para mim, assim. Então eu dei, acho que 3 estrelas e meia, porque assim, foi muito legal, a história eu achei muito legal. Se passa ali numa cidadezinha pequena, vai ter uma festa, e isso todo mundo se organizando para que essa festa aconteça, todo mundo se conhece, e eles estão num relacionamento, mas eles também estão escondendo de todo mundo, porque ninguém pode saber. Porque é isso, como todo mundo se conhece, todo mundo vai começar a dar palpite. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. E assim, tava muito legal, a atmosfera em si tava muito legal, mas é isso. Eu perdi o encanto nesse final e daí eu fiquei bem mais ou menos. E daí, para acabar com esse problema de uma leitura que não tava tão legal, eu falei, vou pegar um livro que eu sei que as pessoas falam bem, que eu sei que vai ser um livro bom. E daí eu fui ler O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, e, gente, livro muito, muito, muito bom. Eu nem sei, assim, sabe, é tão bom assim que eu nem sei o que falar,
porque parece que tudo que eu falo não é o suficiente, mas eu gostei bastante do livro. É um livro bem curtinho e é super fácil de ler. Eu adorei. Só que é pesado, sabe? Então, assim, eu tive que parar várias vezes pelo incômodo, assim, do assunto, como se trata de racismo, né? Então, como é um assunto pesado, sei lá, tinha horas que eu não conseguia emendar um capítulo no outro. Eu tinha que ler um capítulo, parar, pensar sobre, absorver, para depois poder continuar, assim. Mas, basicamente, no livro a gente vai acompanhar a história do Pedro, se não me engano, e o pai dele acabou de morrer e tal, e ele vai meio que contar através de memórias ali, ele vai tentar, assim, se reconectar um pouco e explicar pra gente quem foi o pai dele, quem foi a mãe dele, como eles se conheceram. E nesse meio tempo vem também alguns flashbacks da vida atual do Pedro tentando se conectar com esse pai, dele tentando se conectar com essa mãe, também explicando um pouco como que foi a vida do pai, como que foi a vida da mãe, qual o relacionamento deles com as suas famílias. E tem uma coisa assim que ele fala no livro, né, que nós somos um pouco do nosso pai, um pouco da nossa mãe. Então ele também está tentando se entender nisso tudo, sabe? Tipo, quem sou eu? Por que, que eu sou do jeito que eu sou? Por que, que eu ajo do jeito que eu ajo? Por que eu penso do jeito que eu penso? E assim, gente, livro muito, muito bom. Como eu disse, é um livro que vai tratar assim de racismo. Ele se passa ali no sul do Brasil, em Porto Alegre, que é conhecido por ser um lugar mais racista. E a gente vai acompanhando assim diversas camadas, porque ele é filho de pai e de mãe negros. E ele também é negro, só que ele fala que ele é negro de uma pele mais clara e os pais já têm a pele mais escura. Então ele acaba não passando, apesar de ele sofrer sim muita violência, ele acaba não passando por situações que seus pais já passaram por ter um tom da pele mais escuro. Foi um livro assim que me fez pensar bastante, eu fiquei bastante reflexiva, fiquei bastante triste com algumas cenas, assim, porque mexeu bastante comigo. Tiveram passagens ali que eu achei bem pesadas e não é por falta de saber que essas coisas acontecem diariamente, sabe? Mas porque não acontecem comigo ou não acontecem com pessoas que eu conheço, não é algo assim que é parte da minha realidade, não é algo que eu tô acostumada, apesar de saber que cenas de racismo, que pessoas racistas existem em qualquer lugar e que atos de violência contra as pessoas negras acontecem com muito mais frequência do que deveria acontecer. Então, né, ler ali o relato do que ele passou, do que os pais passaram, é complicado, sabe? É muito, muito triste. E saber que para muitas pessoas, infelizmente, esse é o dia a dia dela, sabe? Como eu disse, ele é um livro super curto, eu gostei bastante. É sim uma leitura rápida, mas é uma leitura pesada, então tem partes ali que eu achei um pouco mais denso, assim, mas, gente, escrita, assim, perfeita, sabe? Super fluida. Fiquei com muita vontade de ler outros livros do Jefferson, fiquei super interessada. E é isso, gente. Eu dei 4 estrelas para esse livro, ou 4,5, porque assim, eu gostei bastante. A leitura é super fluida, a escrita é muito boa, super fluida também. Só que é isso, assim, é um livro pesado, sabe? Então, para mim, pelo menos, tiveram partes ali que foram um pouco mais difíceis de absorver, mas assim, livro super recomendado, sabe? Se você ainda não leu, leia, porque, assim, ótimo livro. Ótimo, ótimo, ótimo livro. Só que acontece que agora eu tô, tipo, perdida em qual que vai ser a minha próxima leitura. Eu já tô aí há uns dias sem ler. Na verdade, eu acho que eu tô até dando um tempo pra minha cabeça, tô fazendo outras coisas, tô pensando em outras coisas, porque tô em busca, assim, de um livro que vai ser uma boa leitura. Sabe, não tô afim de ler qualquer coisinha só por ler, tô buscando aí algum livro que, sei lá, que tenha boas resenhas, que as pessoas indiquem, porque eu tô a fim de ler uma coisa boa e eu acho que vem logo um vlog de leitura por aí.